Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos, o nosso 10º episódio, celebrando aqui a alegria desse encontro. Hoje com um convidado super especial que é o Newton Bonder, onde a gente vai falar essa empreitada dele escrever 7 livros sobre as dimensões da árvore da vida, focando no último, que é a arte da apreciação do afeto. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Muito bem-vindos ao Metadoxos. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de estar recebendo o Rabino Newton Bonder. Eu estava pensando aqui e refletindo sobre essa conversa e me sinto até emocionado. Os últimos 20 anos da minha vida foram anos de profunda transformação, quando eu tomei contato com a ideia de servir um propósito e servir esse propósito de trazer mais consciência para as organizações. E é mais ou menos nesse momento que eu conheço o Newton, num evento da JCTM, do José Carlos Teixeira Moreira. E nesses últimos 20 anos a gente se encontrou pessoalmente algumas vezes, eu tive esse privilégio de encontrar, mas provavelmente o Newton teve presente na minha vida boa parte de todos os dias desses 20 anos, por meio dos livros, né, os livros que eu li, o quanto eles me inspiraram. Newton, a tua contribuição para o meu processo de transformação tem sido um presente, né? O Fronteiras da Inteligência foi um livro fundamental para a minha conexão com a espiritualidade. A Alma e Moral, tanto o livro e depois a peça que eu já vi inúmeras vezes trazendo a Clarice para, inclusive a Clarice e você, que na época que eu tive na Natura, eu levei vocês dois para a Clarice encenar e vocês contarem. O Sagrado, que foi um presente de entrar em contato quando todo mundo estava falando, super animado com o segredo, você escreveu o Sagrado e essa conexão com o mistério e com o sagrado. O Tirando os Sapatos, que a exercício de humildade que você vivenciou, a tua história do caminho de Abraão, e é um livro que eu recomendo e foi muito presente na minha vida. O Ter ou Não Ter, Eis a Questão. O Crime Descompensa, quando todo mundo fala de corrupção, um livro super atual para o momento que a gente está vivendo. O Segundas Intenções, como um contraponto à Alma e Moral. Enfim, são todos livros que eu li e sempre que eu posso estar perto de você, para mim é um privilégio. Então, energeticamente eu me sinto assim, que a conexão com você me ajuda, me inspira. E até para a gente entrar aqui no bate-papo, porque acho que esse é o espaço de conversa, eu lembro que quando eu te levei para lançar um programa de liderança na Natura, acho que você está acostumado com isso, você perguntou assim para mim, irmão, mas o que você quer que eu fale? Aí eu falei, sei lá, Newton, qualquer coisa que você falar é bom, veja aí o que você quer falar. E você falou, nossa, que surpresa, essas pessoas sempre me contratam e apesar de me contratar, eles ficam me prescrevendo o que eu tenho que falar, que bom que você está me dando esse espaço. Então, de alguma forma, o espaço de novo está aberto aqui, a ideia de a gente falar sobre o teu último livro, A Arte da Apreciação do Afeto, e por qualquer outro caminho que a gente queira ir. Então, super bem-vindo e vamos juntos aqui nessa conversa gostosa. Obrigado aí por essas palavras tão carinhosas, assim. É recíproco, porque realmente eu acho que você teve uma importância realmente. Hoje o mundo deu uma andada, assim, pelo menos nessa área, e naquele tempo, aquela minha expressão de surpresa é porque realmente, naquela época, quanto mais top você ia nas empresas, mais aquilo tinha que ser direcionado, você tinha que ter uma construção de alguma coisa alinhada a resultados, alguma coisa objetiva, e a tua presença na Natura, eu lembro, era muito... aquele momento foi um momento daquela empresa muito, muito mágico, era uma empresa que tinha esse desejo assim, de ser mais amplo, e você estava lá na liderança desse processo. Então, para mim também ficou como um marco, e todas as vezes que a gente se encontrou, como você mencionou, também foi um prazer, era sempre ocasiões muito inteligentes, muito amplas. Então você é um personagem também assim desse universo para mim. Que bom. Obrigado, Newton. Então vamos lá, o papo aqui, né? A gente se encontrou há umas semanas, meses atrás, e eu fiquei
fiquei bem surpreendido quando você contou o motivo pelo qual você teve essa ideia, o insight de escrever esses 7 livros. Eu nem sei como se chama 7 livros, sei lá como é que chama. Eu sou constelador, junto com a minha esposa, tanto de constelação familiar e organizacional, conheço o Matias Varga. Queria que você contasse um pouquinho de como é que foi a tua experiência que te gerou esse insight de escrever esses 7 livros. Então, essa foi Matias realmente é um personagem muito especial, né? Ele é um pensador na Alemanha e ele dirige um centro que se chama SIST, de Sistema, e faz incursões exatamente por esse pensamento de constelação. A esposa dele é uma psicanalista que trabalha com essa área também. E eles fazem uma área de pensamento chamado sistêmico. E eles me convidaram, isso já tem uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, perdemos noção de tempo aqui, mas era em Munique para falarmos, né? Ele também tem uma formação de lógica, matemática, etc. É um pensador bastante diferente, o Matias. E fizemos um encontro, eu e ele. Eu fui convidado para falar sobre paradoxos, né, muito inspirado em alguns livros que estão traduzidos em alemão. E esses livros sempre têm essas parábolas, histórias, que eu uso para dar margem ao que eu estou falando. Isso vem muito da minha formação como rabino, tá, onde, sem um texto, você fica com o contexto muito empobrecido. Você precisa de uma literalidade, de algum tipo de elemento que você possa analisar para que você possa ter mais profundidade. A profundidade depende desses níveis, né? Então, ele identificou isso no meu trabalho, me chamou para falar sobre paradoxos. Foi uma interação com ele, bem interessante, né? Um sujeito assim, que adora, não de forma confronto, mas ele adora criar problema, né? Então, assim, como uma forma de pensamento. Então, é muito bonito, assim, você fala uma frase e ele tenta desconstruir a frase. Mas ele faz de um jeito muito elegante, que não é uma desconstrução política, né, pessoal. É uma desconstrução em que ele mesmo, de repente, está o tempo todo, é isso aí mesmo, né? É bonito o jeito dele, muito ao estilo até mesmo da tradição judaica, que tem essa coisa de você estar criando controvérsias construtivas, né? Ao invés de você balançar a cabeça ou você fazer algum tipo de movimento, né, entrar na onda do pensamento do outro, você vai fazendo esse movimento assim de anteparo, e aí você vai tendo mais, né, a possibilidade de alçar voo. É interessante o processo. Então, eu fiquei muito encantado com aquilo, e naquele evento, que depois nós ficamos muito encantados naquela interação, ele depois me convidou outras 2 vezes, e aí veio a pandemia e parou. Nessas vezes, eu me aproximei também desse pensamento sistêmico que eles tinham, assim, né? E me dei conta que eu tinha, lá no passado, de maneira intuitiva, utilizado essa ideia de uma plataforma, de uma constelação, para me referir à questão da Cabala, né, que hoje em dia tomou uma construção hoje pop, e que as pessoas caminham para vários lados com isso. Mas no período em que eu lancei aquela primeira trilogia, foi minha incursão inicial na área literária, assim, a Cabala do Dinheiro, Comida e Inveja. Naquela época, eu já pensava essa estrutura, eu usava o termo Cabala para falar sobre uma plataforma, um sistema, onde você pudesse te ajudar a compreensão mais profunda de várias temáticas. Aí eu usei isso para o dinheiro, usei isso para a comida, usei isso para a inveja, e era quase que um uso que eu fui fazendo, além de eu ter as parábolas, que eram uma dimensão para você ter profundidade, né? Quando você quer avançar num tema, você precisa começar a falar, você vai ficar raso. Então, eu usava não só essa estrutura de uma plataforma, que são várias dimensões, mas o fato de que eu usava as historinhas assim, e usava essa estrutura da Cabala
como sendo vários cortes, várias leituras diferentes de um assunto. E aquilo gerava uma profundidade, era reflexivo para quem estava lendo. Não sei se me ajudou muito, naqueles primeiros 3 livros, ajudou muito do ponto de vista mercantil, assim, né? Foi muito pioneiro, isso precede qualquer conhecimento. Não existia Kabbalah Center, que foi uma criação posterior, aquele interesse da Madonna, de Hollywood, que, né, jogou um pouco assim nesse mundo pop, o interesse pela Kabbalah não existia. Então eu basicamente inventei, tinha até saiu no New Yorker, início dos anos 90, quando aí pegou fogo a coisa toda da Kabbalah. Teve um artigo que dizia que ela recebeu de um personal trainer que era brasileiro esse meu livro Kabbalah do Dinheiro, e que foi como ela se interessou e procurou na Califórnia, e aí, que já eram alguns anos depois do livro ter sido publicado no Brasil, já tinha um início desses movimentos e ela se engajou e foi em frente. Então, assim, era muito pioneiro. E o uso era exatamente esse. Eu queria um uso, não assim, místico, né, nesse lugar assim, um pouco mais mágico. Eu queria mesmo como uma forma interpretativa, que é exatamente o contexto tradicional da Kabbalah. Que legal. Então, dali nasceu o meu interesse. Que interessante que eu tinha essa concepção de sistema. Eu digo, quem sabe eu me animo a fazer ainda mais uma camada, além das historinhas, além digamos assim, da divisão né, que eu vou criando, que tem essa estrutura de uma constelação. Por que eu não faço 7 livros, que são uma constelação da constelação, simplesmente para ampliar ainda mais uma capacidade de aprofundar temas? E aí eu vim com essa ideia de fazer 7 temas, 7 livros, né, que se interconectam de alguma forma. Apresentei aqui para a Roku, né, nessa época o mundo todo vivia em crise editorial, e todo mundo ficou assim, 7 livros? E eu mesmo, assim, eu disse, será que eu vou terminar? Eu achei que era um blefe, né, que eu ia começar a fazer 2, 3, que ia fazer com qualidade, da melhor maneira possível, mas se eu também decidisse que no final fosse uma trilogia, assim seria. Porque realmente, livro é uma coisa muito arcaica, né? Por mais que eu ame livro, a feitura de um livro é injustificável do ponto de vista de qualquer olhar que você faz, a não ser do estudo. Então, assim, o livro, ele é realmente um reduto do estudo. E como os meus livros, na verdade, não são leituras, são uma tentativa de um breve estudo, né? Um estudo light, né? Lúdico. Eu imagino. Eu fiz o meu primeiro livro agora, você tem, eu não sei exatamente quantos, eu fiz o primeiro, levei 2 anos e meio para escrever, com ajuda ainda, eu imagino que você escreva sozinho. E dá para entender que é um esforço quase de tirar das entranhas e visceral para construir a lógica, ou seja, e você está sempre achando que podia ser melhor, eu entendo, mas ao mesmo tempo esse processo, você fala, o esforço de fazer o que você aprende para ter que escrever um livro é impressionante, né? Então eu fico imaginando o seu processo, né? Então, o livro tem que ser um desejo de estudo para quem vai ler e para quem vai fazer. Né? Óbvio que existem formas literárias muito lindas e que são arte, né? E eu acho que também algumas pessoas são artistas literários. Esses são realmente pessoas que trabalham o livro realmente como um quadro, como uma estátua, um escultor. Então, é um processo um pouco diferente da construção de livros que são didáticos, que são, de alguma forma, que tem uma outra tipo de performance que não é assim a peça artística. Né? Tem um modo meu de leitura sempre com muito transversal e muito ousado, porque na maioria das vezes eu não entendo nada das coisas que eu estou escrevendo. Mas eu queria, você está falando disso, eu acho que esse é um ponto, até eu falei, eu não sei se eu vou explorar isso com o Newton ou não, porque a gente vai, mas já que você tocou nisso, a experiência que eu tenho lendo você é muito parecida de quando eu leio
uma obra de arte, um livro perene, porque de alguma forma a leitura do teu livro toca na alma, né? E vai reverberando comigo coisas que eu li há 15, 20 anos atrás, ficam comigo presente até hoje. Quando você está escrevendo, como é que você sente esse processo do seu subjetivo tocando esse subjetivo mais coletivo? Eu me sinto um pouco artista nessa construção de conteúdo. No formato, eu não me percebo um artista da literatura. Né? Por formação, né, até pelo tipo de estudo meu, que foi muito... eu comecei em área exata, né, então eu tenho uma reflexão que muitas vezes é analítica, né, como engenheiro. Depois eu fui para áreas humanas, mas fui para áreas humanas muito psicológicas, muito históricas. Tá? Então, assim, eu não sou uma pessoa do mundo diretamente literário. Tá? Então, eu não tenho essa capacitação de ser um artista. Tá? Fui até aprimorando essa capacidade à medida que fui escrevendo, fui me expondo e tudo mais. Mas onde eu acho que tem uma dimensão artística e que faz com que esses trabalhos sejam realmente, tenham alguma resiliência dentro do mundo onde as coisas aparecem, 2 semanas depois elas estão fora das estantes e aí viram algo empoeirado. Está nesse esforço que eu faço nessa área do conteúdo, para mim, é sempre cada livro uma vida própria, tem uma razão de ser. Então, para mim, não é tão difícil escrever o livro como é difícil chegar a esse conteúdo. Porque eu não consigo começar a escrever até que eu diga, não, é isso. É uma coisa que eu tenho que dizer. Então tem uma sensação de expressão artística ali, sabe? Como se fosse assim, eu começo, eu não sei. Eu tenho uma visão do que eu vou fazer e eu vou então até eu chegar e dizer assim, não, isso tem uma característica dessa dimensão artística, com essa profundidade que eu quero, e aí eu me sinto legítimo para escrever, muitas vezes sobre assuntos que eu tô assim sem bússola, do ponto de vista de ser um cientista político, ou de ser um psicanalista, ou de ser ter um conhecimento científico mais aprofundado. E eu transito como um leigo cego, lá com os olhos vedados, mas seguindo ali um apontamento de tradições muito antigas, contemplativas. São elas que vão me permitindo tatear e sentir, digamos assim, a textura daquelas temáticas. Ele que ressoa, porque acho que toca nesse lugar, né, da conexão entre o mistério e a manifestação, a forma como você usa a figura de linguagem, a forma como você desafia o uso das palavras e vai buscando significados mais profundos, é muito artístico e muito poético. Eu acho que você faz isso de uma forma como pouca gente faz, né? Essa série, ela foi um desafio enorme para mim, porque é uma série que tinha 7 temáticas apontadas inicialmente, que era... eu fui escrevendo fora de ordem, eu fui escrevendo a partir, digamos assim, de envolvimentos meu, né? Eu comecei escrevendo sobre risco, que é um pouco como eu fui apresentar a segunda ida a Munique, acabou sendo, por algumas razões, em torno dessa temática. Então, eu falei sobre risco. Depois eu escrevi sobre a segunda temática, que era a cura. Estava fazendo esse trabalho com a Débora Coker, né, de coreografia, etc., sobre cura, então fui para cura. A terceira temática era a alegria, depois o sexo, o afeto, que é o quinto que a gente está falando hoje. Tem o poder, que já está escrito, entregue lá na editora. Está faltando só o último, que é o ritmo. Tem a ver com tempo, com ciclos. Esse ainda não toquei, mas saber que tem o sexto já no forno já me dá um pouco menos de ansiedade em termos de fechar esse ciclo e terminar essa aventura, que acabou sendo, de certa forma, para mim, pessoalmente, interessante, porque apareceu a pandemia no meio do caminho e a gente em casa, a gente com um tempo diferenciado. Então, aquilo que para mim, em algum momento, pareceu uma aventura um pouco juvenil, né, de se comprometer a fazer 7 livros, de repente ganhou ali quase que um espaço de terapia ocupacional.
E eu fui um detetive, assim, literalmente, essa é a minha descrição de cada tema desse. Assim, eu não tinha uma plataforma para mim que eu pudesse, né, falar sobre cura. Eu não tenho nenhum conhecimento médico, nem diretamente nas formas de terapias que a gente hoje tem, muito lindas pela vida e tudo mais. Não é a minha prática. Então, assim, eu não tenho essa destreza, mas, de novo, eu vou por um caminho, por isso que ele fica transversal. A minha ignorância, mas uma ignorância que tem uma humildade, assim, né? Eu preciso de elementos que sejam contemplativos, que tenham sobrevivido a essa erosão do tempo, que contenham ali, né, essa pérola, né, que muitas vezes o pensamento antigo, que não foi ainda, obviamente, refinado com todas as nossas modernidades, mas ele sobrevive com força. Então, é dali que eu vou tirando, né, eu vou botando dots, eu vou botando pontinhos assim para poder dizer, não, é por aqui, eu vou por ali. Então, por exemplo, no sexo, foi um desafio muito grande para mim, porque falar sobre sexo no mundo de hoje, ainda mais sendo um rabino, a tendência a ser lido como careta, como totalmente fora da realidade, do mundo que ninguém sabe se está ali né, atualizado. Putz, talvez eu queria te pedir, talvez, para falar, porque o livro do sexo é tão legal, porque aí talvez você possa até falar na estrutura dos 7 livros e das 4 dimensões, e usar o do sexo para falar aí das 4 dimensões, porque é tão inusitado e tão profundo que eu acho que vale a pena. Em todos os livros eu tenho a mesma... Para mim é muito importante, inclusive eu tenho uma expectativa de que quando os 7 livros estiverem disponíveis, até para mim, que essa obra vai ter um outro caráter, porque todos os livros são escritos de forma muito semelhante, eles são divididos em 4 universos, 4 dimensões. Né? Essas dimensões, elas são realmente um escanear aqui, uma radiografia que vai tentando pegar profundidades diferentes, né? E montar uma imagem a partir dessas várias profundidades. Então, todos os livros têm 4 elementos que tentam desmontar, como se cada temática fosse uma bicicleta que eu desmonto e depois eu tenho que remontar. Esse processo E para mim, esse é um lugar muito importante, que quando eu remonte, tem a cara de bicicleta. Muito legal. Vamos entrar no afeto, na apreciação do afeto, que é o último livro. Esse livro, todos esses livros, acho que a parte mais difícil desse livro, que só aparece para mim com clareza, a adjetivação que eu dou a cada temática dessas. Então, no risco é a palavra manutenção, na cura é a palavra tratamento, na alegria é a preservação da alegria, no sexo é a apropriação do sexo. Cada uma dessas palavras, elas qualificam essa lente pela qual eu vou olhar a realidade. Tá? Então, eu vou estar forçosamente olhando a vida por uma característica, por uma lente específica em cada livro. Quando eu cheguei no afeto, para mim, a palavra que depois amadureceu era a palavra apreciação, a apreciação do afeto. E aqui tem também uma outra construção que tem esses 7 livros, que eles representam as funções de uma árvore. Então, o afeto são as folhas, né, que estão ali captando a energia, que estão captando a luz. Né, são elas que se afetam com o mundo, né, e afetam o mundo, né, a questão do oxigênio, gás carbônico. Né, aquele é a estrutura mais de afeto de uma árvore. Diferente, por exemplo, do poder, que é o próximo livro, que é a raiz. Então, assim, essa palavra ela é fundamental para pensar o afeto. Quando eu e a minha esposa a gente esteve na Índia, e eu até comentei hoje de manhã isso com ela, eu vou fazer uma digressão aqui dessa ideia da raiz e da folha, que eu achei lindo o que você fala. O Sri Aurobindo, que é um mestre indiano que se formou no Ocidente e trouxe reflexão para o Oriente, ele fazia a seguinte reflexão, ele falava que um dos equívocos do Freud foi começar a entender a psique humana pela lama da flor de lótus.
E ele falava que trabalhar a sombra, né? Então, nessa visão, trabalhar a lama é fundamental, mas primeiro você precisa se conectar com a luz, você precisa entender a natureza de como a flor se manifesta e de conectado com a luz você entra na sombra. Eu acho que é muito similar ao que você está dizendo, não é? Muito. Inclusive, eu tenho um pedaço do livro em que eu tento explicar que a folha antecede a raiz. Exatamente o que você está dizendo. Sistemicamente, isso não faz sentido do ponto de vista analítico. Você sabe que qualquer árvore nasce de uma raiz e você nunca vê a folha primeiro e a raiz depois. Tá? Mas do ponto de vista sistêmico, só é possível a árvore porque existe o afeto. É esse quando fecha no mundo ali dos sistemas elétricos, só existe a possibilidade de de haver um circuito, né, quando ele fecha. Então, assim, não fosse a existência dessa luz dando sopa, que vem da estrela Sol, e entra aqui em graduação pertinente, se não fosse isso, a raiz nunca teria aparecido. Então, assim, sistemicamente, na verdade, nenhum precede o outro, porque eles são um circuito fechado, eles são um sistema. E isso que eu acho que é o mais bonito, né? Porque mesmo eu que trabalho com essa coisa de ir dividindo, né? Fazendo uma autópsia em cada uma das minhas temáticas, o tempo todo, para mim, nenhuma dessas realidades é de per si a realidade. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso. Eu tenho, às vezes, algumas pessoas dizem, mas eu acho que... Não, mas você está olhando corretamente, mas você está olhando pelo poder, você não está olhando pelo afeto, você não está olhando pela cura. Então, é difícil para as pessoas, muito bom, digamos assim, tolerarem, né, esse olhar. Né? É até um exercício muito interessante, porque sempre é assim. Se você olhar da Rússia, mesmo eu não estou querendo defender nada, mas é claro que da Rússia tem um olhar para o mundo que é diferente do mundo aqui fora para a Rússia. Né? Por mais que a gente saiba que tem aí horrores e decisões e coisas que são muito primitivas, selvagens, mas é muito importante nessa tentativa de reequilíbrios a descoberta que depende aonde você está, para você ter certas percepções de violência, certas percepções de justiças, injustiças. Não é simples. Porque na realidade as pessoas vão para o lugar de julgamento moral, de achar que é certo ou errado. Sustentar a perspectiva não significa que você descende, significa que você está ampliando o seu olhar, né? Exatamente, exatamente. E reconhecendo que para restabelecer uma harmonia não violenta, que essas leituras elas vão ter que ser integradas, né? Porque elas pode ter indivíduos de caráter duvidável e tudo mais, mas eles abraçam leituras, né? Ninguém é tão maluco na história, né? Eles se abraçam em interesses, que são leituras, etc. E a gente tem que aprender uma maneira de desmontar isso, tá? Porque senão a gente vai ficar sempre encontrando os vilões da história, que existem pessoas mal formadas por várias razões, mas elas sempre vêm ancoradas em leituras, sempre tem alguém que houve algum bullying que permite esses processos assim de violência, né? Tem uma visão que eu gosto muito, eu não sei se você conhece o trabalho do Thomas Hubel, que trabalha com traumas coletivos, né? E ele acabou de falar, quando a gente está falando do conflito da Rússia e da Ucrânia, ele não acontece isolado, né? Ele acontece porque os traumas da Segunda e da Primeira Guerra e de tudo que veio antes ainda estão presentes no nosso sistema, né? E até curioso, quando você estava falando da história da folha e da raiz, que na visão sistêmica da constelação familiar é muito similar, quer dizer, você, quando está conversando aqui comigo e eu quando estou conversando com você, a gente de alguma forma é folha expressando tudo que veio, tudo que vem, né? O passado só existe no presente. Né? É que é muito importante nessas situações você desconfiar das narrativas, entendeu? Então, quanto menos narrativa, melhor. Porque as narrativas elas vão tentar justificar, elas vão tentar criar todos esses elementos que são de confronto. Mas aqui do afeto, para mim, assim, para mim foi uma descoberta, porque eu comecei com afeto exatamente com essa perspectiva de interação e tudo mais, mas
eu fui me dando conta que, para nós seres humanos, o afeto ele tem uma característica única, porque nós somos como a vida, como a árvore, só que nós temos uma coisa que a árvore não tem. Quando eu digo isso, eu sempre tenho que botar o pé na porta, assim, porque sempre vem alguém me dizer que as árvores são mais sensíveis que o ser humano. Se eu fizesse com os animais, aquele que tem gatinho, que tem cachorro, vai dizer, meu cachorro é mais inteligente do que você e mais sensível do que você. E eu não duvido que sejam, tá? Mais bem afetados do que eu como ser. Mas eles não apreciam da maneira que nós apreciamos os nossos afetos. É isso que muda totalmente o paradigma onde nós existimos. A história bíblica de Adão e Eva sendo expulsos do mundo da planta, do mundo do animal, esse exílio do mundo da natureza, ele vem porque nós não só nos afetamos igual a um animal, igual. As pessoas têm razão. Às vezes o afeto é mais sofisticado, mais, mais belo para um animal, para uma planta, do que a maneira com que eu me afeto. Só que nenhum deles aprecia o seu afeto. E esse dado, ele modifica. Então, a leitura do livro é toda essa. É eu usando os 4 níveis específicos aqui do afeto, que são o desejo, que é sempre o nível físico, emocional, intelectual e espiritual. O nível físico do afeto é o desejo, tá? Aquelas coisas que vêm dos sentidos. Depois, o segundo nível, que seria esse emocional, é o nível das emoções. As emoções são a percepção que a gente tem dos afetos que vão acontecendo em nós, e também nosso para com os outros, né? No nível intelectual, são as motivações humanas, que são as nossas razões que nos motivam, as nossas vontades, os nossos prazeres. Mas esse prazer intelectual, ele não é o mesmo prazer do prazer físico, que é dos sentidos. Aqui é um prazer, tanto que o ser humano ele não quer só o prazer físico do sexo, ele quer o prazer, digamos assim, motivacional do sexo. Então, assim, nós queremos ter acesso a essa sexualidade que já não é mais física, ela é motivacional. Então, tudo isso são elementos da apreciação que o ser humano vai fazendo. Então, e por último, é o nível do vínculo. Então, o ser humano, ele tem sentidos que produzem desejos. O olfato vai te trazer vontade de comer. O cio vai te trazer, vai te fazer querer ter desejos da esfera erótica, sexual. Mas o ser humano, ele aprecia aquele desejo. O que quer dizer aprecia? Ele pensa se é bom ou ruim, que é uma categoria totalmente nova. Quem aprecia já não está mais no mundo da natureza, dos impulsos, das construções ali que vêm dos instintos que são construídos coletivamente numa plataforma de tempo totalmente diferente. Quem aprecia está tomando decisões. Então, tem um processo evolutivo instantâneo. Essa aceleração que a gente vê evolutiva, o ser humano está a cada 2 anos, né, duplicando a sua capacidade de memória dos computadores. Toda essa evolução que começa a virar né, exponencial, ela vem do fato de uma apreciação, porque na natureza não existe apreciação. Então, essa apreciação ela é um filtro, elas são vários modelos que a gente nem entende direito, apesar de ter um Darwin que respondeu várias perguntas da gente sair de um lugar grosseiro. Até hoje a gente está discutindo se existem presenças de certas pequenas decisões animais. Tudo isso é ainda uma compreensão não totalmente obtida por nós, seres humanos. Mas quando você aprecia, todas as experiências animais ganham outra dimensão. Eu vou tentar explicar nesse livro que os sentidos, os desejos dos sentidos vão ganhar uma outra qualificação para desejos humanos. As emoções que todos os animais têm, igual medo, um afeto amoroso, etc., né? Nós temos, mas nós apreciamos isso.
Então a gente gera um amor, né, que o animal tem, mas o nosso amor ele é apreciado. E ele vira uma outra coisa. Eu acho que é um livro, né, para não me estender demais aqui, ele é um livro muito interessante assim, da maneira que ele ficou, para pensar quem nós somos. Eu acho que eu fiquei com essa sensação de que na escola a gente deveria ter matérias, né, sobre explicação do funcionamento humano. Eu não estou falando do fígado, do coração, da pele, desses órgãos que foram aí só, né, autopsiados na ciência, mas o entendimento de como é que se relacionam as emoções com o intelecto, qual é a capacidade que o intelecto tem de interagir, quais são os canais que o intelecto é protagonista sobre as emoções, quando que as emoções têm uma legitimidade em serem protagonistas sobre o intelecto. Uhum. E esse diálogo, né, onde as emoções nunca podem andar soltas. Outro dia eu postei uma coisa dizendo isso, o que nos faz humanos é que as emoções humanas não podem existir soltas. Sim. Isso deu uma polêmica, assim, me mandaram 500 mil, como assim? Psicanalistas, todos assim, esse mundo, assim, você está dizendo que ele tem que se reprimir? Não, eu não estou dizendo que tem que se reprimir. Né? Sabe, você tem que pensar o que você vai fazer, se quiser fazer errado, ou quiser atender o seu desejo, você atende. Mas você não tem como fazer isso humanamente desligando esse processo. É interessante até porque várias evidências mostram que não existe pensamento dissociado de sentimento, né? Quando você fala isso, para mim, ou seja, essas coisas acontecem porque a gente tem o neocórtex que efetivamente, e as emoções têm impulso, mas elas estão sempre imbricadas, né? Não existe isolado, né? Mas é interessante isso. Os animais também devem ter isso, porque eles tomam decisões. Eles tomam decisões de fugir ou de atacar. Eles tomam decisões, tá? Mas essas decisões, elas não são livres, no sentido de que elas não estão apreciando um sujeito. Elas se movem, talvez binariamente, né, pela sobrevivência, fugir, aquela coisa, atacar ou fugir. Luta, ou ela vem no binário do modo resguardar, proteger, ou no modo se dar bem, atacar, nessa dimensão animal. Mas a gente tem um nível de apreciação onde eu penso assim, isso não é bom para o Newton. Só porque existe um sujeito que eu qualifiquei, que eu tenho um olhar externo para mim mesmo, que é essa tal de apreciação, isso produz... Não é que a gente se livra desses aspectos animais, mas existe aqui uma outra potência que entra e interage. Então, assim, qualquer indivíduo deve se entregar às suas emoções. Eu não estou propondo aqui nada... Depressão. Exatamente. Não tem aqui um moralismo de você controlar esse aspecto animal, mas qualquer indivíduo que não consiga, que ao fazer qualquer coisa não esteja se representando, não é humano. Pode até ser uma experiência incrível, mas você pode se encontrar num lugar muito estranho, em que você não se reconheça, é problemático, não é uma saída garantida para, sei lá, a felicidade, as coisas boas. Tá? O ser humano tem uma visão sobre si mesmo o tempo todo. Queira a gente ou não, eu acho que eu queria, talvez para terminar aqui a história do livro, te ouvindo aqui, você fala que quando surge o bom, a gente começa a apreciar, que talvez seja essa ideia da gente começar a ter consciência, esse momento mágico dos nossos antepassados, de começar a ter uma consciência, de ter consciência, né, de ter pensamentos. Essa distinção que você faz de existência e vida e o papel do propósito, talvez para a gente dar essa amarrada final. O que é incrível é que quando eu digo assim, é bom ou é mal, eu não estou falando moralmente, tá? Em que a gente construiu uma moral a partir dessa apreciação. Mas o que eu tenho o tempo todo, e que é uma leitura da minha individualidade, a minha própria consciência, é que quando eu faço alguma coisa... O que é bom? É quando eu faço alguma coisa
que tenha alguma nobreza. Eu podia chamar o bom de mal. Isso aqui é simplesmente estou alegando um nome, porque até pela consciência humana, Sim. pela crítica humana, quando você faz alguma coisa que não é só do seu interesse, você percebe ali uma quebra de padrões da própria natureza, instintivos. Então, isso é que define uma nobreza. Então, eu enxergo como de bem sempre que eu faço alguma coisa que contempla não só a mim, mas ao outro, ou às vezes só o outro. Isso é bem. O que eu chamo de mal é quando eu faço alguma coisa que só contempla a mim. E quando eu digo que é mal, não quer dizer que eu não vou fazer. Eu posso decidir fazer, mas eu tenho consciência de que eu estou fazendo para mim. E isso é a noção crítica. Você nunca perde essa noção. Porque quando você conheceu o seu sujeito, que é o eixo das apreciações, você passou a ter essa leitura. Então, quando você está atendendo a si mesmo, que é uma coisa que você deve fazer e deve ser malzinho, né, nesse sentido, muitas vezes na sua vida, quantas você com a sua crítica achar que são pertinentes, mas você também tem uma apreciação e um desejo de coisas que te façam se sentir nobre, em que você se percebe contribuindo, somando, ajudando, servindo. São palavras que pertencem, né, a um desejo humano, mas é um desejo apreciado, não é um desejo que nasce do corpo, né, não nasce da natureza, ele não existe na natureza. Posso só te pedir para fazer o que você traz no livro, a distinção entre existência e vida, que eu acho maravilhoso. A existência é essa característica natural de você ocupar um espaço, de você ter dimensões de existência. Eu preciso sobreviver, eu preciso espaço, né? Um espaço vital, um espaço social. Tudo isso é de sobrevivência. Mas existe uma outra dimensão na experiência humana, que é o viver. O viver é justamente essa tal apreciação do afeto. Então, o ser humano, ele se sente convidado a participar de uma outra esfera da experiência de ser, que isso é interessantíssimo, que os animais não conhecem, que é essa experiência biográfica, né? Que é essa experiência de ser uma pessoa, um sujeito. Como é que eu sou impactado pela vida, né? Como que eu faço essas minhas apreciações das coisas que me afetam e como eu aprecio o afeto que eu tenho no mundo. E quando eu consigo apreciar o que eu afeto no mundo, eu ganho uma amplitude maior para a minha experiência de ser, que é o tal do viver. No livro eu faço essa conexão, assim, meio, já que a gente está aqui nos metadoxos, numa visão assim mais metafísica, que é o Big Bang da criação do universo, mas o momento mais incrível desse Big Bang não é a existência das coisas, mas é no momento que Deus cria os afetos entre as coisas. Quando os afetos entre as coisas, onde a tabela periódica, ela não só ela existe, lá o carbono, o oxigênio, né, mas eles se afetam, começa uma complexidade muito maior. E quando o Criador, ao olhar o seu trabalho, ele joga esse respirar, essa alma no universo, e ele diz que tá bom o que ele fez, que ele apreciou o que ele fez e viu que era bom, ele permite a existência da nossa consciência, que é aquilo que existe, afeta o mundo e se afeta e aprecia o afeto. Ele é um modelo das várias dimensões possíveis nesse universo. Claro que devem existir outras, mas esse é o lugar até onde nos é dado enxergar. Muito legal, muito bom, Nito, muito, muito legal. E como a gente falou antes, a ideia é a gente entrar naquele espaço agora de primeira pessoa, eu contar um pouco de uma história, uma perspectiva minha, você me devolve com simbolismo uma metáfora e eu faço a mesma coisa contigo. Então, você topa ainda? Vamos nessa? Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, o que eu pensei de compartilhar contigo é algo que está muito presente. Essa semana aqui, nós estamos gravando, eu estou na Ilha do Mel, no interior do Paraná, num lugar maravilhoso. A gente fez o último módulo de um grupo, que é uma das coisas que a gente faz um programa de transformação
que a ideia, a crença por trás desse programa é que a gente só consegue transmitir o que a gente consegue corporificar. Eu tenho muito prazer de fazer isso. É um programa que dura 15 meses. Esse, na realidade, durou 2 anos e 3 meses por causa da pandemia. A gente teve todos os desafios de ir para online, tudo. Mas eu me senti com muito prazer fazendo isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O que me disparou novamente um conflito reflexivo que está presente comigo há alguns anos, né? A gente se conheceu nesse ambiente de estar contribuindo para as organizações terem mais consciência, e às vezes eu brinco, né, que nesse contexto o meu propósito é um total fracasso, porque talvez as organizações não estão mais conscientes, mas pessoas foram impactadas pelo trabalho ao longo desses últimos 20 anos, e o que eu aprendi é que o propósito tem menos a ver com impacto e resultado e mais a ver com... Sempre cito uma coisa que você escreveu no Fronteiras da Inteligência, que a gente não tem uma missão aqui, deveria dar conta de limpar a própria fralda, isso já é uma grande missão, né? Então, mas, enfim, tem um processo interno de reflexão, que é onde é que está o melhor uso da minha energia e do meu serviço nesse momento do mundo, porque, em contraponto a isso, eu tenho feito muito trabalho com organizações, e até a figura que eu faço muitas vezes eu estou sendo contratado por pessoas que me pagam para resistir ao que eu tenho para oferecer, né? Que é muito curioso e às vezes é exaustivo e cansativo. Então, nessa altura da vida, com 55 anos e sentindo essa força de estar nesse lugar, de estar criando contexto de transformação para pessoas que querem isso, ou de estar fazendo isso no contexto de organizações onde tem uma resistência aí o sistema, né, o mecanismo de interesse do sistema, que é muito econômico, cria uma hipertrofia e esse trabalho tem sempre um alcance limitado. Então, compartilhando um pouco dessa... E eu tenho clareza de que isso não é eu não estou buscando uma resposta, mas sim aprofundar e encontrar um lugar diferente no meu ser de reflexão. Primeiro dizer assim, que eu acho que tudo que a gente tenta corporificar tem até a ver com essa conversa que a gente está tendo sobre afeto e apreciação de afeto, é que nesse processo de apreciação, a gente também precisa um check and balances, né, constante, para a gente não ficar apreciativo e não corporificado no animal que nós somos. Então, nós somos um animal capaz de apreciação, mas é óbvio que existem as patologias de viver só no viver e não viver no existir. Lembra dessa tensão entre existir e viver? Então, é tão problemático viver no mundo só das vivências e não estar no mundo corporificado, de experimentar o seu corpo sexualmente, nas interações que são dos sentidos, que é tátil, que é do olfato, de experimentar suas pernas e fazer exercício. Tudo que você precisa dessa existência. Então, assim, a gente não pode nunca cair nessa tentação de virarmos anjos. Não somos anjos, somos seres híbridos e temos que fazer uma gestão dessas potências híbridas. Eu acho que até essa tua certa frustração, ela é parte do próprio trabalho, porque ele avança na capacidade apreciativa do ser humano, mas ele tem que fazer uma checagem com a capacidade existencial dessas empresas, dessas pessoas, de estarem aí cuidando de si mesmas. Então, muitas vezes, elas têm desejo ao mal. A gente tem que fomentar a humanidade delas, para que elas sejam as verdadeiras críticas de si mesmas. Nesse livro que você mencionou, O Crime Não Compensa, o crime descompensa, na verdade, o título, tem muito essa história de como que você combate o herege dentro de você. Herege sendo uma palavra do mundo religioso, mas é a parte de você que não está à altura de você. Do ponto de vista que você não assinaria embaixo, você não avalizaria, tanto que a gente faz isso e depois de noite não dorme direito. Não dorme direito porque você fez, mas não avaliza. Então, esse é o jogo. Você tem que corporificar isso. Se você ficar muito angelical, você vai se atrapalhar todo. Se você ficar muito corporificado, você vai virar animalesco e não vai se reconhecer, não vai avalizar no final da noite ou até no final da vida
esse personagem que foi você e que você não tem, ele é intransferível como qualquer passagem aérea. Então, é isso, né? É um jogo muito verdadeiro, não existe onde se esconder da sua própria consciência. Muito bom, muito bom. Essa tensão, eu conheço essa tensão, vivo ela, estou aqui falando como se fosse grande mestre, mas tenho as mesmas questões, problemas e me atrapalho também nesses processos e até nesse trabalho que a gente faz, assim, de certa forma, no mesmo universo, né, acreditando e desacreditando ao mesmo tempo na velocidade que as coisas vão. A minha história vai até nessa direção, estou pensando nela agora porque a gente está falando nisso. Eu, há muitos anos atrás, trouxe um mestre muito querido, um rabino que eu sempre apreciei muito, que era uma pessoa muito sábia e próxima de mim. Eu montei um evento aqui no Rio de Janeiro que foi assim totalmente enlouquecido, assim, que tinha uma procura absurda, que gerou uma polêmica enorme. Acho que era dia 29 de dezembro, me diziam que eu não ia conseguir trazer ninguém. Aquilo gerou uma polêmica em torno de uma série de questões assim, interessantes, virada de milênio, né? Foi na época de 2000. E eu consegui montar uma palestra para 3.500 pessoas. Uau. Com muita atenção, porque era uma série de questões ali que foram trazidas, e eu trouxe essa pessoa que era maravilhosa, e eu achava que eu ia transformar o mundo naquela palestra, que eu ia fazer uma virada de página assim, que ia ser histórica. E eu levei esse rabino estava aqui no Rio pela primeira vez, para provar várias das nossas frutas exóticas do Nordeste e tudo mais. E foi um espetáculo, ele achou aquilo o máximo e tudo mais. E quando ele foi fazer a palestra, com aquele povo que se deu o trabalho no dia 29 de dezembro de ir lá, ele entrou lá no palco, falou por uns 2 ou 3 minutos, não deu mais que isso, e ele falou assim: alguém tem alguma pergunta? Eu saí do meu lugar, assim, não acredito, ele está encerrando, como assim? Essa oportunidade, esse momento, assim, isso é transformador, não pode ser perdido. E eu corri para ele e disse: como assim? Você tem uma hora e quando você quiser, fala. E ele foi para o meu ouvido e falou: sabe aquelas frutas? Estou com um problema digestivo e não consigo, vai ter que ser rápido. E aí ele recebeu 1, 2 perguntas que não deu para aquecer, foi assim, e terminou aquele evento. Aquelas 3.500 pessoas saíram ali, estavam esperando, assim, elas vieram, inclusive, para rebater. Era um momento que teve uma força muito grande. E eu fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado. Eu fui embora, assim, eu estava lá fechando aquele evento, todo mundo assim, foi legal. Totalmente mentira, tinha sido horrível, né? Assim, tinha sido um desapontamento total. E estava no estacionamento, passou o carro com o motorista que estava levando o rabino de volta para onde ele estava hospedado. E a janela abriu. Não fica chateado. As coisas não acontecem assim. Elas não se transformam assim. Então, não é tanto que a gente perdeu. Era de verdade, ele não fez aquilo de propósito, mas foi uma intercorrência. Mas ele me disse: não pensa que você perdeu tanto. Uhum. As coisas não são modificadas pontualmente. Esses momentos pontuais da história, eles são já uma ebulição que chega no ponto de fervura. Nunca é um momento que faz a fervura. E eu guardei aquilo para sempre, porque a gente não deve nunca esmorecer aí nas nossas construções, porque a gente nunca se dá conta de quais são os incrementos, né, que a gente está dando para que as coisas cheguem a ponto de fervura. Nossa, que história legal. Me ocorreu 2 coisas. Uma é uma das coisas que eu estudo, que é complexidade, né? Tem uma diferença entre complexidade e caos, né? E o que define um sistema complexo, que tem muito a ver com o que a gente estava falando do sistema de um caótico, são as fronteiras, ou as restrições, ou os riscos aí Eu já vi uma tradução da Árvore da Vida, onde o que está traduzido como risco são restrições, né? O que permite o fluxo. Rigor. O rigor, que de alguma forma a disciplina, o rigor traz fluxo. Né? E às vezes a gente tem uma tentativa de criar ebulição, de criar fervura,
mas na história toda essa ebulição e fervura, o que vem depois geralmente é muito pior do que o que existia antes, né? Os movimentos sociais aí que começaram com a Primavera Árabe, a gente está vendo as consequências dessas ebulições agora, com um retrocesso de totalitarismo e tudo mais que a gente está vivendo, né? Mas é porque só é importante a gente lembrar que elas, na verdade, não eram ebulições, né? Elas eram que a gente tem muitas vezes esse desejo de precipitar. A gente tem uma visão das coisas, mas as coisas não foram, usando aí a tua palavra, não foram corporificadas, elas não foram trabalhadas o suficiente sistema, né? para produzir essa fervura e essa mudança de estado. Uhum. Tá? Isso é muito claro nessa visão histórica, religiosa, que é tão mal compreendida, messiânica, que é justamente isso, uma compreensão assim de massa crítica, de fervura. Tá? Não é assim de que vai chegar um herói mascarado e vai resolver o problema de todo mundo. Isso está mais para os políticos que querem voto do que essa figura Iludir as messiânica, pessoas, de idealizar essas coisas, né? de criar essa fervura, de que vai se produzir num tempo Um irreal milagre. esse milagre. Mas a utopia de que a gente tem condições de produzir essa fervura e aí a gente vai passar para um novo estado, é óbvio que isso é real. Uhum. E aí a segunda reflexão que eu queria fazer, que é até uma que eu faço em relação a você, é o conceito do ouro da sombra do Jung, né? Então você tinha uma admiração enorme por esse rabino, então talvez esse evento tenha te ajudado a você se apropriar ou reconhecer em você atributos que você via nesse rabino e de alguma forma ter uma integração aí do ouro da sombra que talvez tenha te ajudado por esse lado também. Com certeza. E muito o que compensou a frustração foi o afeto. Aquela janela que abre, aquela janela que está empática com a tua emoção, com o teu sentimento naquele momento. Muito legal. Newton, querido, queria te agradecer demais. Talvez esse o episódio aqui do Metadoxo, onde a gente mais experimentou o meta e o paradoxo, né? Viajando aí por camadas de profundidade, sustentando múltiplas perspectivas. Queria te agradecer muitíssimo, agradecer os ouvintes aqui, porque no fim todo mundo está certo até certo ponto, e hoje a gente exercitou isso vertical e horizontalmente. E a gente está hoje com o Newton celebrando, com a generosidade e o carinho do Newton, 10 episódios e de alguma forma tem sido surpreendente a relação, a expectativa e a reação das pessoas com a reflexão do Metadoxos. Eu acho que ter o Newton hoje marcando 10 episódios vai nos permitir continuar construindo essa reflexão tão importante desse nosso tempo. Muito bom. Sucesso,